capítulo 1, verso 19, eu quero ler uma porção significante deste texto. Então, por favor, abra sua Bíblia, acompanhe. Quantos localizaram o Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 1, a partir do verso 19, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, o que é? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Olha a pergunta: que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disse-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Dia seguinte, Jesus viu a? Vocês estão acompanhando, não? Então responda: Jesus viu a? João viu a? É por isso que vocês não estão respondendo. João viu a? Que vinha para ele e disse. E o que foi que ele disse? Fale mais firme isso. O que foi que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, em seu capítulo de número 7, a partir do versículo de número 18. Acompanhe a leitura comigo com atenção. Quantos encontraram, digam amém? E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes, todos juntos: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Quem pode dizer amém? Queridos, que Deus, por sua bondade,
nos abençoe graciosamente pela exposição de sua palavra. Meus amados, este texto, ou os dois textos que lemos do Evangelho de Jesus, um escrito por João, o outro escrito por Lucas, trouxe ao meu coração um pensamento que quero compartilhar aos irmãos, uma mensagem que o Espírito Santo fez descer ao meu coração para este culto aqui hoje à noite. O primeiro texto, ele mostra-nos João em um momento de muita segurança. Um momento em que João sabe, com muita propriedade, quem ele é e quem é o Cristo. Neste momento da vida de João, não há nenhuma hesitação em sua fala. Perguntam a ele: quem és tu? Tu és o Cristo? Ele diz: não. Tu és Elias? Ele diz: também não. Tu és um profeta? Ele diz: sou não. Então por que você está fazendo o que estás a fazer? Por que é que você está batizando? Quem és tu? E ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Mas se vocês querem saber sobre o Cristo, ele já está aí, no meio de vocês. E vocês ainda não perceberam. Se você verificar esta palavra, você não encontra em João qualquer dúvida. Está muito claro para João. E essa clareza aumenta no dia seguinte, quando Jesus se apresenta e ele vê Jesus, e olha só como ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluias. João aqui está apontando para o Cristo. Está, de maneira contundente, apresentando o Messias. Ele mesmo chega a dizer: é este aí, eu estava pregando a respeito dele. Ele é aquele que eu disse que eu não tinha condições de sequer desatar as suas sandálias. Este aí é aquele que eu disse que viria após mim. Mas aí é tão interessante essa parte da Escritura, que ele diz assim: ele vem após mim, só que ele é antes de mim. Espera aí, João. Ele vem após, porém é antes. Então ele reconhece quem é o Cristo. Ele reconhece que no ministério terreno de Jesus está pós, mas o Cristo é o Deus Todo-Poderoso e, portanto, sempre eterno. Louvado seja o nome do Senhor. É dele que origina-se todas as coisas, porque ele é Deus. Então ele diz: ele vem após mim, mas ele é, na verdade, antes de mim. E o João que escreve isso é o João apóstolo, falando sobre o João Batista, porque tem irmãos que confundem esses Joãos na Bíblia Sagrada. E quando você passa a ler essa expressão joanina sobre o testemunho de João, ele vai dizendo claramente: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto vai nos mostrar que sinais miraculosos ocorreram. Houveram ali confirmações de que aquele de fato era o Cristo. Pois João vai batizar a este Jesus. Jesus entra com João no Rio Jordão, é batizado em águas, sai do Rio Jordão e ao sair
João testifica, e todos aqueles que estavam ali também, que o Espírito Santo desceu sobre o Cristo, em uma forma corpórea, de uma pomba, tomando forma de uma pomba, e a voz do Pai declarou em alto e bom som: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Glória a Deus. Logo João está dando testemunho de quem é o Cristo. João está seguro de que aquele que ele batizou é o Messias. Está claro para ele. E ele está ali batizando e pregando a mensagem do reino, o batismo do arrependimento, e muitos estão se convertendo, porque este era o propósito. João, queridos, ele nasce de cumprimento de promessa. Vocês sabem que este João Batista e o próprio Jesus, e se você já quiser ir para o texto de Lucas, no capítulo 7, o próprio Jesus vai dar testemunho dele. E vai dizer: mas que saístes a ver no deserto? Uma cana trilhada ou abalada pelo vento? Isso mostra que muitos iam ao deserto para ver João, para ter com João. E aí ele diz: mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Isso aqui dá ensinamento, né? Hoje está cheio de obreiro com vestes delicadas. Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais, ou nos palácios. Mas que saíste a ver? Um profeta? Opa! Isso aqui é interessante. Quando perguntaram para João: tu és profeta? Ele respondeu o quê? O que é que ele respondeu? Não. Só que agora Jesus está dizendo, e é Jesus quem está dizendo. Jesus está dizendo: o que vocês foram ver? Um profeta? E aí Jesus responde: sim, ele é um profeta. Mas não é qualquer profeta, vos digo, muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de mim o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Isto é lindo, irmãos, porque João reconhece sua pequenez, reconhece que não é apenas o eco, ele não é nem a voz, ele é o eco da voz, porque a voz é a voz do que clama. Tem alguém clamando que não é ele, mas ele ressoa. Infelizmente há muitos hoje que, se você perguntar quem tu és, ele já vai mostrando as credenciais. Eu sou o pastor fulano de tal, estudei aos pés de fulano de tal. Só que João não é assim. João é aquele mesmo que disse: é necessário que ele cresça. Mas e você, João? Eu diminua. Aleluia. Eu não sei se você percebe onde nós estamos e o que é que nós estamos a fazer, mas nós estamos na casa de Deus, reunidos, cercando a mesa do Senhor, com os elementos aqui que representam o corpo e o sangue do nosso Cristo, e aqui é Ele que é digno de ser adorado, de ser glorificado. E aí dá glória a Deus e aleluia quem entender que Ele merece toda a adoração, todo o louvor, toda a glorificação, aleluia.
Ora mandarabias. Glória a Deus. Como é lindo quando Jesus é quem diz quem somos. Quando Jesus é quem nos apresenta. Quando é Jesus que diz ao nosso respeito. Você sabia que Jesus nos apresenta? Aleluia. Alguém olha e diz, não é nada. Não é nada. Só que quando Jesus apresenta, diz, olha aí quem ele é. Nós vemos no Antigo Testamento, Satanás se aproximando de Deus, e o Senhor Deus perguntando a ele, de onde vens? E ele diz, eu venho de rodear e passear sobre a terra. E o próprio Deus diz, tem visto lá na terra o meu servo Jó? Homem temente a mim, se desvia do mal, íntegro em suas ações. Quem é que está testificando de Jó? Deus. Quem é que está agora testemunhando de João? Jesus. E dizendo, vocês foram procurar um profeta? E claro que há um paralelo aqui, porque Jesus sabia que eles haviam ido procurar. E perguntaram, és profeta? Ele diz, não. Só que aí Jesus está dizendo assim, ele disse que não. Mas eu digo para vocês que ele é profeta. E não é qualquer profeta, não. Ele é um grande profeta. Ele é um escolhido. Ele é gerado. Ele é cumprimento de profecia. Ele é cumprimento de promessas. Oh, glória a Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 40, você verá que 700 anos antes, aproximadamente antes dele nascer, o profeta Isaías já havia profetizado sobre ele. Antes de ele vir a esta terra, capítulo 40 de Isaías, diz, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, Deus estava dizendo à nação, já tratei o que eu tinha que tratar, e agora está chegando o Messias, o Cristo. No verso 3 ele diz, vós, 700 anos antes, o profeta está gritando lá de trás, voz do que clama no deserto. É de Isaías para João. Isso é lindo, irmão. É Isaías profetizando 700 anos antes, para ecoar lá na frente. Segundo a história, João teria nascido ali por volta do ano 3 a 5 antes de Cristo, já que temos um erro na datação do marco zero do nascimento do nosso Cristo, nesse calendário gregoriano. Ele teria sido decapitado entre 26 e 27 depois de Cristo. Então, quase 700 anos antes, tem um profeta lá no Antigo Testamento gritando e dizendo, voz do que clama no deserto, você vai nascer e tem uma missão, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus, porque todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abalado, abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é de aspecto áspero se aplanará. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá. Pois a boca do profeta disse? Não. A boca do Senhor o disse. Você consegue celebrar nesta noite? Por isso o próprio Cristo diz, verso 27, do capítulo 7 de Lucas, este é aquele de quem está escrito, eis que eu envio o meu anjo diante de tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Este é João. Alguém, querido, com um aspecto, no mínimo, interessante. Porque, veja, ele usava roupas feitas por pele de camelos, um cinto de couro amarrado em seu lombo,
uma comida interessante, gafanhotos. Conhece gafanhotos, não? E mel silvestre. Fico imaginando João pegando um gafanhoto, indo no pote de mel e se alimentando. Um profeta simples. Seu nascimento, um cumprimento da profecia. E mais, o texto da Sagrada Escritura, e você pode conferir em Lucas 16, diz que a lei e os profetas foram até este João. Ele fecha ali o profetismo nos moldes da antiga aliança. Ele é, assim como Samuel foi para um período de transição, ele é também alguém levantado para um período de transição, porque a lei e os profetas foram até ele, e a partir dele viria o período da graça, a chegada do Messias. Aleluias. E ele então está diante do Messias. O tema do messianismo percorre todo o Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento se cumpre. O Messias chega. Agora olhe para mim aqui. Eu poderia continuar falando de João aqui um pouco mais, dizendo sobre quem ele é, dizendo sobre a segurança da sua fala, a confiança de sua fé. Mas quando este João, ele entrega uma mensagem ao rei Herodes Antipas, que estava casado com Herodias ou Herodíades, os dois termos são utilizados, que era esposa de seu irmão, porém, portanto, um casamento ilegítimo, e ele diz, não é lícito o que você está fazendo, essa mulher não é tua, você está em adultério. Ele então é preso na fortaleza de Herodes, que ficava na Transjordânia, e fica ali um período preso até que então a filha de Herodias vai pedir a sua cabeça. Sabemos que esse João, ele é decapitado, a cabeça dele é apresentada em uma bandeja, mas antes que isso aconteça, ele está preso. E depois que ele batiza a Jesus, inicia-se então, a partir do batismo, o ministério do Cristo, o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus começa a tomar abrangência, ter fama, porque o texto sagrado diz que Jesus, ele ia batizando, muito embora não era Jesus quem batizava, eram os seus discípulos, mas muitos estavam se convertendo a Cristo, e agora no cárcere, isolado, este João, ele permite que a dúvida entre em seu coração. E eu comecei a pensar neste ponto. Se até João hesitou, se até João duvidou, João no cárcere, ele pega 2 de seus discípulos, envia Jesus, e olha a pergunta, veja aí, verso 19. A pergunta a Jesus é, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E aí Deus trouxe ao meu coração que é possível que tenhamos tido uma conversão genuína. É possível que em nosso momento de novo converso, ou neoconverso, de novo convertido, a fé tenha sido muito clara. A revelação a nós, a chegada do Evangelho tenha sido abraçado com muita sinceridade. Mas, no meio da trajetória, na jornada, em meio às lutas, em meio, quem sabe, a prisões, a situações como essa que João viveu, quem sabe esta fé, ela começou a sofrer ataque, e a dúvida chegou, e aí a gente começa a ter incertezas daquilo que a gente não tinha dúvida alguma. Porque João é aquele que diz, eu sei quem este é o Cordeiro, mas agora é alguém que está dizendo, será que é? Será que eu batizei o Cristo? Será que eu vi o que de fato vi? Será que ouvi o que de fato ouvi?
Então a incerteza chega, a insegurança chega, a hesitação chega. E essas dúvidas que pairam querem destruir a nossa fé, querem abalar a nossa confiança. E o que eu acho mais lindo é que Jesus não vai chamar João Batista de incrédulo. Jesus não vai mandar uma mensagem de retorno, dizendo assim: como é que pode, João? Você me batizou, você pregou sobre mim, você viu o Espírito Santo descer sobre mim, você ouviu Deus, o Pai, falando a meu respeito. Seja crente, não descrente, João. Não, Jesus não vai falar isso não. Porque Jesus compreendeu aqui a situação de João. E ele sabe que às vezes acontece isso conosco também. Quem de nós, irmãos, não hesitou em algum momento? Quem de nós não ficou com uma certa indecisão, insegurança, principalmente no ministério? Será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que Ele tem propósito na minha vida mesmo? Será que de fato é assim? Será que Ele de fato se manifestou dessa forma? Será que eu ouvi o que de fato eu ouvi? Mas aí eu vejo Jesus mandando uma resposta. Aliás, Ele não manda uma resposta de imediato. Aqueles 2 discípulos chegam e Jesus diz: fica aí no culto aí, participa do culto aí. Daqui a pouco vocês vão de volta lá para João. Se assenta aí, fica no culto aí. Aí no meio do culto, o que é que Jesus faz? Oh glória! Na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vistas, ou vista a muitos cegos. Imagina no culto, Jesus curando, cura aqui, cura ali. Eu não sei você, mas eu creio no poder miraculoso de Jesus. Eu sinto que hoje neste culto tem unção de cura aqui. Levante a tua mão direita aos céus. Onde houver uma enfermidade, na autoridade do nome de Jesus Cristo, seja expulso agora todo mal. Em nome de Jesus, receba a cura divina, porque é Ele quem cura o teu corpo, é Ele quem cura a tua alma. Jesus está aqui entre nós. Laborabadai. Aleluia. Aí então Jesus responde, diz: ei, não deixa João lá na prisão sem resposta não. Eu vou resolver a questão da dúvida. Eu creio. Se você chegou aqui com alguma hesitação, hoje o Senhor vai se revelar a você. Às vezes estamos aprisionados e a fé é tão abalada que a gente já não sabe mais o que é e o que não é. Aí Jesus diz: ide e anunciai a João o que vocês têm visto e ouvido. Leva uma mensagem para ele. Diga para ele: vocês estiverem em um culto, e aqui no culto os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e tem até morto sendo ressuscitado. E o evangelho está sendo anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Não sabemos o que acontece doravante. Certamente esses discípulos foram a João e de João, tranquilize o teu coração. João, fique em paz. Porque é ele mesmo, não precisa esperar outro. Não, é ele mesmo. É ele. O que você pregou, o que você ensinou, é a verdade. Você não se confundiu.
Por um momento a dúvida pairou na sua mente, mas você não se confundiu. Você não errou, não. Este Jesus que você tem servido. Há muita confusão em pleno século 21, mas saia daqui sabendo que este Jesus, o qual você se converteu a Ele, é Ele mesmo, Ele é o Cristo. Oh glória! E Ele se manifesta aqui nesta noite para dizer: eu sou aquele que você lá atrás se entregou a mim. Que glória, aleluia, que alegria. Os discípulos certamente estavam a dizer: João, aquiete os teus pensamentos, tranquilize a tua alma, porque estivemos com ele no culto e você precisa saber. Veja, testifique a ele o que vocês viram e o que vocês ouviram. E eles certamente disseram a João: rapaz, nós ouvimos ele pregar. Nós vimos ele curar. Quer saber, diante dele não tem enfermidade. Pode até estar morto, ele ressuscita. E o mais lindo é que ele não faz acepção de ninguém. Até os pobres, oprimidos, até aqueles que alguém não dava nenhum valor, até aqueles que alguém nem pararia para conversar, ele para, ele atende, ele entrega a mensagem, ele salva, ele liberta. Você consegue sentir o poder deste Cristo aqui? Feche seus olhos, incline a sua cabeça, por favor. Eu quero repreender agora toda insegurança. Eu repreendo agora toda insegurança, toda hesitação, toda dúvida, toda incredulidade. Em nome de Jesus, toda incerteza. Tudo isso está agora dando lugar à certeza, à fé, à confiança. Seja crédulo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É Ele mesmo, Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Foi Ele que se manifestou a você, que te salvou. Então agarre-se com confiança a Ele. Sim, Deus. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Aleluia. A tua fé não vai naufragar. Eu sei o que eu estou pregando aqui hoje à noite. Quem sabe você chegou a esta casa abatido, se arrastando, tão frágil, tão fraquinha, tão insegura. Mas olha aí o que o Cristo está fazendo em você. Olha aí o que Jesus está operando agora. Ele está mandando embora toda dúvida. E está lhe dando graça, poder, autoridade, renovo. Ele está restaurando, oh glória a Deus. Olha aí, sinta esta presença. Receba este poder. No nome de Jesus Cristo. Está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? É assim que você vai participar da ceia, meu irmão. Você vai tomar o pão, símbolo do corpo de Jesus, o cálice, símbolo do sangue carmesim derramado na cruz. Aleluia. O inimigo não queria que você chegasse aqui esta noite e em comunhão com Ele, de pé. Mas você está aqui. Uma das crises deste século é a crise de insegurança. Olhe para mim. É quando nós não sabemos quem somos.
e não sabemos quem Ele é. Mas Jesus vai tirar toda insegurança aqui. Você precisa saber que você é dele, que você foi comprado por Ele. Poderia não valer nada ao mundo, mas você tem tanto valor para Ele que Ele lhe comprou com preço de sangue e de sacrifício. Então para Ele você tem valor. Aleluia. Ele te levantou, Ele te tirou de um charco horrível de lodo, lá do lamaçal do pecado, te lavou. É só você olhar um pouquinho e ver quem tu eras, e olhar para você hoje e ver quem você é. Como está forte aqui. E tudo isso que você é hoje é fruto da obra dele, do trabalho dele, da ação dele. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Alamantor nevadarabagaraba.